O apostolado da oração é Jesus que fala sobre o Salvador do mundo. Diante de vós, desejamos ardentemente corresponder os apelos de Deus. Então, o apostolado da oração é um grupo de pessoas que se reúne para a oração, para orar, para rezar. É um grupo para zelar do coração de Jesus. E aí, apostolado da oração é também ser consagrado, a se consagrar àquela devoção, a oração. É a devoção do santo do coração de Jesus. Ter o coração grande e aberto para acolher as pessoas. Simples, manso e humilde de coração. É a rede mundial de oração do Papa. Então, nós fazemos parte desta rede mundial de oração do Papa, onde ele, todo mês ele tem uma intenção para rezar. Então, ele conta com a nossa ajuda. Então, hoje, eu estou na presidência do apostolado pela terceira vez e me sinto muito feliz de participar desse movimento tão importante que é o apostolado da oração. Então, eu ingressei no apostolado da oração no dia 23 de novembro de 2003. No ano seguinte, eu me tornei zeladora e em 2010 assumi pela primeira vez a presidência do apostolado. Então, eu vou passar a palavra para a dona Dezinha, que ela vai contar melhor como tudo aconteceu, né? Porque antigamente era lá na catedral, mas com o desmembramento, né? Aqui da nossa paróquia, né? Então, aí, o apostolado foi criado aqui. Então, a dona Dezinha vai falar sobre isso. O apostolado da oração, ele foi fundado na França, em 1844. E, como a Mercezinha acabou de dizer, qual é a missão, qual é a função do apostolado da oração? Então, o apostolado da oração, os membros têm a obrigação de saber o que é o apostolado da oração. E todos os meses, como a Mercezinha falou, o Papa tem uma mensagem falando a respeito do apostolado da oração. E tem nossa oraçãozinha que nós podemos rezar todos. Ele foi fundado no Brasil em 1867. O primeiro lugar que foi fundado, o apostolado da oração foi em Recife. Então, foi por jesuítas, 2 jesuítas foi quem fundaram o apostolado da oração em Recife. Aqui em São Raimundo, foi no dia 2/6 de 1901, pelo padre José Alves Araújo. A nossa primeira presidente do apostolado da oração foi Emiliana, dona Emiliana Rosa de Miranda. Ela foi a primeira presidente do apostolado da oração. À época, eu não fiz parte disso aqui nesse primeiro instante, mas na idade de 16 anos, eu já me ingressei no apostolado da oração, desde já sabendo que nós temos o dever das primeiras sextas-feiras. Primeiro, para nós entrarmos, nós temos que fazer as 9 primeiras sextas-feiras. E depois a gente tem essa continuidade de fazer as primeiras sextas-feiras. Então, o apostolado da oração é justamente para isso. As caridades, como todos nós sabemos, os nossos compromissos na igreja, mas também nós temos que, se nós temos tanta mágoa de uma pessoa, a gente saber aprender a perdoar, sabe? E depois, como a Mercezinha já disse, em 2003, quando foi desmembrado, aqui passou a ser a paróquia Nossa Senhora das Mercês, e eu fui a segunda presidente do apostolado da oração. Fui por 2 vezes, fui vice uma vez, e assim, sabe? E a gente está sempre, quando a gente se engaja numa coisa que você tem responsabilidade,
Não tem como você fugir assim, por qualquer coisa, eu não vou mais ser, não. Apostolado da oração. Se você é do apostolado da oração, mas depois eu não quero mais ser, não. Jamais você sairá do apostolado da oração. Você deixa de fazer os compromissos, mas você é do apostolado da oração. Então, a primeira presidente foi Elário Paz Ribeiro, foi assim quem deu o pontapé inicial de tudo que começou da estaca zero. E foi assim, ela deu muita ênfase no nosso apostolado, fez o papel dela muito bem feito, sabe? Então, nós só temos que agradecer a ela e aos outros que entraram. A Mercezinha foi minha sócia, era da Aparecida Rocha. Quando a Aparecida Rocha faleceu, ela passou a ser minha sócia. Então, só assim, só dá graças a Deus das pessoas que assumem. Não é só o apostolado da oração, não. Qualquer função que você se comprometer de assumir, você faça e faça com responsabilidade. E do coração de Jesus, nós temos que fazer com muito amor ao nosso Deus. Desde os meus 16 anos de idade, faço parte do apostolado da oração. Qual é que as pessoas muitas vezes perguntam, qual é a missão do apostolado da oração? Primeiro de tudo, você tem que ser uma pessoa católica, não só aquele católico que vai à igreja. O católico é aquele que vê o irmão com bons olhos, na necessidade, na oração. Tudo nós, a pessoa do apostolado da oração, ele não pode guardar rancor, ele tem que ter um coração semelhante ao coração de Jesus. E para que a pessoa para ser do grupo do apostolado da oração, ele tem que renunciar também às coisas. Ele não pode ir para o apostolado da oração com rancor, com ódio, com vingança. Nada disso não é a pessoa. Pode estar lá, mas não é uma pessoa do apostolado da oração. E outra coisa, quando a pessoa passa a ser do apostolado da oração, se ele já era uma pessoa responsável, ele vai ser muito mais, porque tem as obrigações das primeiras sexta-feira, ele tem a obrigação, como eu já disse, de ser uma pessoa melhor, ele tem a obrigação de fazer o coração dele semelhante ao coração de Jesus. O rancor, a maldade, isso não pode existir numa pessoa do apostolado da oração. Quando a pessoa passa a ser do apostolado da oração, como eu acabei de dizer, se ele, às vezes, de uma coisa, até por dizer, eu tenho raiva e eu tenho raiva mesmo, eu não perdoo, se ele for do apostolado da oração, se ele for, ou se ele só estiver lá para dizer que é do apostolado, ele não está perdoado aquela pessoa. Ele tem que perdoar aquela pessoa. Então, não pode uma pessoa ser do apostolado da oração e ter tanto rancor, ter tanto ódio. Não pode. Então, a idade para a pessoa ser do apostolado da oração, a idade é você ser de maior. A partir do momento que você é de maior, porque enquanto você é de menor, você não pode resolver muitas coisas em sua vida. Por que o coração de Jesus ia ser diferente? Você pode, desde pequeno, você pode ser, eu quero ser do apostolado da oração. Eu acho tão bonito, eu acho bonitas as reuniões, eu acho bonito assim, o jeito deles, eu acho bonita a oração, os cantos do coração de Jesus. Você já pode ser, mas não é oficializada do apostolado da oração. Então, o apostolado da oração é uma coisa assim muito... Você tem que rezar todos os dias, tem uma oração que a gente reza pelo Papa. Todos os dias a gente tem que rezar esta oração. É uma oração diária. Ela vem, tem o mensageiro, tem um livrinho. Esse livro, ele traz esta oração. Nem todo mundo faz isso, mas que é para ser, e tudo. Não é só do apostolado da oração, não. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter meio. Você tem que ter responsabilidade. Agora, em grupos religiosos,
Você tem que levar o pé da letra. Então você não é. Então você não é daquele grupo. Não é daquele grupo. O grupo que eu pertenço vai fazer assim, 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 assim. Então você tem que ser desse jeito. E o coração de Jesus não é diferente. Aqui na nossa paróquia Nossa Senhora das Mercês, assim, é um movimento muito forte que a gente consegue reunir muitas pessoas engajadas, né, nessa missão. Então, a gente, como em todo grupo, existe aqueles que são mais assíduos e outros que sempre estão nas primeiras sextas-feiras, né? Mas assim, mas existe um número de pessoas que são bastante engajadas. E isso só nos deixa felizes, né? A gente nunca consegue reunir todos. É isso que me deixa, às vezes, não só a mim, como outras pessoas que já coordenaram esse grupo, que eles não têm assim aquele cuidado de participar das reuniões, porque a gente tem a reunião mensal, e isso acontece na primeira sexta-feira de cada mês. Porque hoje nós somos a rede mundial de oração do Papa. Então, a gente tem esse vínculo com o Papa dessa forma. Por quê? Se em todo mundo existe um apostolado da oração, então todos eles, em todos os lugares, principalmente na primeira sexta-feira, estão reunidos para rezar na intenção do Papa para cada mês. Nesses apostolados mais antigos, assim, a gente ainda existe essa divisão de zelador e associado. Mas assim, e já está desde 2019 que já estão mudando, que não existe mais essa divisão de zelador e associado. Mas aqui na nossa paróquia ainda existe. Ainda existe. Por quê? Porque acabando essa divisão é até melhor para todo mundo se sentir mais responsável nessa missão. Que a nossa principal missão é a oração, rezar por o mundo todo. Por isso que é a Rede Mundial de Oração do Papa. Então, assim, a gente usa a fita, e também até isso já de 2019 para cá já mudou. A gente usa só apenas a fita larga, que era do zelador, porque essa divisão do zelador é assim, porque o zelador, ele tem aquelas famílias que ele zela, que ele tem mais cuidado. Mas aí, como eu disse, nesses apostolados do interior ainda existe essa divisão. Tanto é que agora, nos festejos do Sagrado Coração, que vai começar no dia 7 de junho, vai entrar novos zeladores e também novos associados. A gente tem um padre, que é o diretor espiritual, que nos acompanha, e esse padre é o Frei Paulo. Ele que é o nosso diretor espiritual, porque tem o diretor diocesano, que agora quem é o diretor diocesano, durante muito tempo foi o padre Vespasiano, mas hoje é o padre Ângelo. Inclusive, eu até falei com ele recentemente para fazer assim, uma formação para até explicar essas coisas, essas mudanças que os novos estatutos do apostolado, que fala justamente nessa questão da Rede Mundial de Oração do Papa. Nós que somos membros do apostolado, nós temos que zelar por isso e saber que o dia de domingo é o dia do Senhor e a gente tem que estar presente. E nas primeiras sextas-feiras é motivo de grande alegria. A gente vê que a igreja é lotada, porque é a primeira sexta-feira, onde a gente tem a adoração ao Santíssimo, que começa às 18h30, aí depois tem a celebração da Santa Missa. Existe também, assim, a eleição para escolher o coordenador. Aí o coordenador depois escolhe a sua equipe.
né, o vice-presidente. O que é que o vice-presidente faz? Assume as atividades do presidente ou coordenador. Se faltar ele, é quem tem que presidir as reuniões. E existe o secretário, que é para redigir as atas, o tesoureiro, que recolhe as mensalidades, que a gente tem uma mensalidade irrisória, eu acho, assim, o valor de R$ 5, de R$ 3. E com essa mensalidade que muitos pagam, nem todos, às vezes é porque não tem condição, mas assim, com esses poucos que contribuem, a gente realiza muita coisa. A gente já distribui cestas básicas, ajuda até os próprios zeladores, algum membro que está precisando. Tudo que acontece na igreja, por exemplo, desde a ornamentação, aniversário dos padres, tudo que acontece, o apostolado está sempre presente, ele que ajuda nessa parte. Não existe essa questão de você dizer assim, punir alguém ou o padre tirar alguém do apostolado. Uma vez que você entra de livre e espontânea vontade, então não existe punição. O que o apostolado tem que fazer, a diretoria, é ir atrás dessas pessoas para resgatá-las e fazer com que elas voltem a ter esse gosto de participar do grupo. Para a preparação do dia da primeira sexta-feira, nós, associados, eu como zeladora, o que é que nós fazemos? Claro, tem um momento anterior ao recebimento da Eucaristia, participar da missa, o momento da adoração à Eucaristia. Uma hora de perdão, um momento de você estar, de nós estarmos conosco, no nosso íntimo, pedindo perdão, rezando pelo próximo. Porque o apostolado da oração é isso. É rezar pelo próximo e saber que Jesus, dedicou toda a sua vida por nós. Então, o momento, o ápice da Eucaristia, o ápice da nossa religião é receber Jesus na Eucaristia, principalmente na sexta-feira. Mas nós, como membros do apostolado da oração, zeladores, nós, antes, não só na primeira sexta-feira, mas em qualquer outra missa, anteriormente, uma hora antes, a gente deixa de comer alguma refeição. Então, tá naquele momento, a refeição que vai nos saciar é Cristo na Eucaristia. O apostolado da oração, ele tem essas vestimentas na cor azul e branco e a fita vermelha como escapulário. As zeladoras, nós zeladores e zeladores, nós usamos a roupa azul escuro, com manga, sem roupa justa, uma roupa mais confortável e que imponha respeito pela sua vestimenta, não dizendo que outras roupas não impõem, mas nós, enquanto zeladoras, no momento propício, não vai se comungar com roupa de alça. Então, essa roupa azul, com a fita vermelha, a fita larga, contendo o escapulário no peito, e os sócios, é que usam a roupa branca com a fita vermelha também, a fita vermelha e a medalhazinha, o seu escapulário. Só que há uma diferenciação, não para dizer que dentro da ordem do apostolado da oração, desse grupo, existe ninguém que tenha cargo elevado. Na nossa religião não existe isso. Apenas é para diferenciar aquelas sócias dos zeladores. E nós, enquanto zeladores, nós assumimos o compromisso com Deus, o compromisso com a Eucaristia, com Jesus na Eucaristia, para propagar
esse poder, essa fé na Eucaristia. Porque o ápice da nossa igreja é o momento da comunhão. Receber Jesus Eucarístico não tem nada mais sagrado. Não tem nada, é um momento assim, de muita gratidão, de perdão, de louvor. É único para cada pessoa. A oração é algo que nos ajuda, através da nossa fé, a confiar, a querer buscar e seguir, através das orientações de Jesus, o fortalecimento da nossa vida de fé. A oração, ela só tem sentido e valor quando nós acreditamos. Quando nós acreditamos, nós recorremos a Jesus, a Deus, com fé, com esperança, com confiança de ser atendido naquilo que nós buscamos, naquilo que nós acreditamos e queremos de bom para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, da nossa família, das pessoas com quem nós convivemos. A oração pedida com fé, com amor, realizada com atenção, ela alcança as graças, traz milagres para a vida das pessoas que buscam essa graça em Jesus com Deus. Falando da memória, o que é a memória, da memória em si em relação a Deus, em relação à oração, em relação ao projeto divino do Pai, a memória é tudo aquilo que Jesus viveu, que Jesus ensinou e que nós podemos guardar no nosso coração como algo bom que foi ensinado, que foi vivido por tantas pessoas, pela humanidade, pelos nossos antepassados, que foi bom, que agradou a Deus, que Jesus acolheu e que nós aceitamos. Então essa memória, ela é repetida, ela é transmitida de geração em geração como a história da vida da humanidade. Por isso, nós podemos ser transmissores da história de nossos avós, de nossos pais, de nossos antepassados, mas nós devemos ser transmissores da história, da memória, de tudo aquilo que já foi vivenciado através da mensagem de Jesus para outras pessoas, das outras pessoas para nós, e agora nós vamos deixando, transmitindo para os de hoje, e amanhã os de hoje vão transmitir o que nós transmitimos, o que nós vivemos. A fé está muito ligada àquilo que nós oferecemos de algo que aprendemos das pessoas, da Sagrada Escritura, da história, da igreja e de tantas coisas. A fé cristã é a confiança no Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e, portanto, sempre a fé no Deus que, através da morte e da vida, nos ajudou a reconhecer os sinais do bem no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada. A oração, ela representa a espiritualidade para o apostolado, onde o grupo se coloca diariamente para que o Espírito Santo atue cada dia em nós, criando assim uma intimidade com Deus. A viver no silêncio, esse silêncio quer dizer, é doar-se, não é você se calar, é doar-se, você praticar suas ações de bem com o ser humano. E nessa perspectiva, a gente forma a nossa fé, e nós temos também que ter a capacidade de dialogar com as interrogações e os desafios que hoje são postas à igreja. A prática básica do apostolado é o oferecimento diário. É o oferecimento que nos eleva ao
Pai, com as intenções do Padre, do Santo Padre, e a colaboração na missão de Cristo. E unidos ao Santo Padre, na oração, nós fazemos pelas intenções que ele mesmo pede mensalmente a todos os cristãos, para rezar pela humanidade. Eu me sinto muito bem participar do Coração de Jesus. O Coração de Jesus, para mim, é o coração santo. O Coração de Jesus é o coração sagrado. Do coração de Jesus é nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumina a presença de Deus em minha vida. Então, eu me sinto muito feliz para apresentar, para ter participado da apresentação do apostolado da oração. Eu me sinto, eu costumo dizer que existe um divisor de água entre a Mercezinha de antes do apostolado e depois. Porque depois do apostolado eu sou uma paroquiana no verdadeiro sentido da palavra, que eu participo, eu procuro, eu estou presente em todas as atividades. Então, é um motivo de grande alegria participar desse grande movimento da igreja, que é o apostolado da oração. É um prazer muito grande, é muita emoção saber que alguém faz um trabalho em relação ao apostolado da oração. Estou muito feliz. Obrigada por estar aqui comigo.